Olá, graça e paz. Eu sou a missionária Miris Abreu, sirvo aqui na Finlândia e hoje estamos com o nosso segundo encontro de missões com refugiados. Esse nosso encontro ele tem um objetivo, tem vários objetivos, mas eu posso citar algumas, né? Que é compartilhar experiências missionárias de pessoas que estão no campo, conhecer essas pessoas envolvidas e nos envolvermos com essas pessoas, apoiar o trabalho deles não somente com orações, mas talvez de outras formas que sejam possíveis e estimular o diálogo e cooperação do corpo de Cristo. Tá? Hoje nós vamos ter a participação do Instituto Resposta, através da vida do pastor Marcelo, da Cristiane Araújo. Eles vão ter a oportunidade de compartilhar como está a situação no campo que eles atuam. Podem ficar à vontade, pastor Marcelo e Cristiane. O meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. É um prazer estar aqui, Misa, e é muito bom a gente estar compartilhando o que Deus tem falado e feito através de nossas vidas e aprendermos todos juntos, né? Porque a gente está sempre em processo de aprendizado e crescimento, e esse é um espaço bem interessante para isso. Bom dia a todos, que alegria estar aqui. Obrigada pela oportunidade, Misa e ao canal Missões na Europa, por estarmos aqui dividindo experiências e receber esse amor, desse carinho. Um pouco tempo atrás, Deus tocou no nosso coração de nós começarmos a fazer um projeto com os ucranianos, né? Os refugiados ucranianos. Então, nós oramos muito por isso e começamos um projeto de ir buscá-los, né? E a ideia de ir buscá-los até então era apenas uma ideia, quando de repente Deus tocou o nosso coração e falou assim: vai buscar agora. E em uma semana a gente já tinha a data da viagem, em uma semana a gente tinha que organizar tudo, preparar toda a equipe para a gente poder fazer esse projeto de ir resgatar alguns desses ucranianos. Bom, a priori, entrar no carro, dirigir até a Ucrânia, talvez pareça ser simples, levando algumas coisas, depois trazendo algumas pessoas, mas não é um processo simples, não é um processo fácil, existe toda uma burocracia por trás desse processo, existe toda uma necessidade de protocolos, de iniciativas, para que todos esse processo de resgate venha a dar certo. Então, nós tivemos, dentro desse período, aprender, mais uma vez, como fazer esse processo acontecer, nos capacitar, conseguir as doações necessárias, os recursos necessários para que pudéssemos embarcar nessa viagem, né? Nós temos um pouco de experiência na área da ajuda humanitária no Brasil. A gente trabalhou bastante nas catástrofes naturais do Brasil, então a gente já trouxe uma bagagem de ajuda humanitária bem interessante para cá. Temos projetos também na África, na construção de escolas e ajuda a pastores e ministérios. Então, isso nos ajudou bastante e facilitou a nossa caminhada, mas aprender com essa lição da Ucrânia foi muito importante, porque primeiro a gente teve que aprender a ter velocidade para processar as informações, estudar muito rápido. Eu não sei a experiência que a Misa tem aqui na Europa, mas aqui em Portugal, cá entre nós... Estamos em Portugal, vocês que não sabem, nós estamos cá em Portugal, vivendo em Lisboa. Parece que cada funcionário público é um legislador. Cada hora é um documento diferente. Você chega hoje é um documento, amanhã você volta um outro documento. Eu não sei se a Misa tem essa experiência na Finlândia, mas aqui, se você não resolver na hora que você quer resolver, tiver que voltar no outro dia, se prepara que pode vir tudo diferente. Então, a gente teve uma semana e Deus abrindo muitas portas, muitas portas. Nós conseguimos arrecadar um volume X de recursos materiais, como leite, fraldas, o que mais? Material de higiene, muita roupa, alimento não perecível. Foi algo muito rápido do que aconteceu quando nosso coração gritou. Como o Marcelo bem disse, nós começamos esse trabalho de ajuda humanitária em 2011.
E o Instituto Resposta começou a nascer aí, através do coração de Deus, quando houve uma catástrofe perto de nós, da empresa que nós trabalhávamos. E daí, então, nós começamos a entrar em ação, entendendo para onde Deus estava nos levando e para que Deus estava nos chamando. E aí isso vem nos potencializando a cada ano, a cada dia. É impressionante o que Deus faz. E nesse tempo que começou essa guerra, Deus começou a gritar no nosso coração: e aí? Cadê vocês, né? E Marcelo muito incomodado, e eu no processo já de oração, quietinha. Ele falou: Mu, eu não estou aguentando. Eu falei assim: eu sei disso, que você não está se aguentando. E a gente começou a orar junto, e foi muito rápido, como ele disse, em uma semana. E quando nós declaramos que nós vamos, e aí nós chegamos e nos posicionamos e começamos a acionar as pessoas, e foi incrível o tamanho da movimentação, o entendimento e a clareza que as pessoas tiveram. O amor que as pessoas desejavam transmitir para os ucranianos. A movimentação foi gigantesco. Muito bom. Eu não sei se você tem experiência nessa área de catástrofe, de necessidades, de crise, mas quando uma pessoa tem um pouquinho de fé, ou tem uma fé superficial, ou não é ativo, né? Não está presente no seu dia a dia a fé, quando uma catástrofe dessa vem, uma guerra vem, a pessoa rompe com Deus. A primeira pessoa que ela rompe com Deus. Deus não me ajudou, Deus não me protegeu, Deus me abandonou, Deus não está com a Ucrânia, Deus não está com as pessoas. E você se apresentar como igreja para ajudar essas pessoas é algo um pouco mais difícil do que o normal, porque você está representando alguém que, para elas, os abandonou. Você está se apresentando para essas pessoas, para levar esperança, como alguém que deveria ter dado esperança e protegido e não fez. Isso na cabeça dessas pessoas. Então, isso é um pouco difícil para a gente também, até se apresentar como igreja e conseguir tocar no coração dessa pessoa. Teve uma mãe que o pai dela, o esposo e a filhinha, eles entraram num carro, dirigiram até a próxima fronteira, e o combustível acabou, eles deixaram o carro no caminho e foram andar uns 5 dias até a fronteira. 5 dias. Chegando à fronteira, o pai e o marido voltaram para a guerra e deixaram ela ali. Quando um representante nosso resgatou, e naquele momento trouxe ela até a nossa equipe e nós embarcamos ela no carro para trazê-la de volta. Quando nós chegamos na Alemanha com todos eles, nós realizamos um culto, e a resistência em ouvir a palavra, a resistência em sentir o que Deus poderia fazer pela vida delas foi muito grande, né? Porque Deus havia abandonado na cabeça deles. Então você precisa ali mostrar que a chuva cai para todo mundo, o bom para o mal, o sol nasce para os bons e para os maus, mas os bons se levantarão 7 vezes, o próprio Deus nos ajudará a nos levantar, Deus nos enviou para ajudá-los. Você começa a ter argumentos mostrando que a questão não é que foi Deus os abandonou, foram decisões humanas, e que Deus não só não abandonou, como mandou com que a gente andasse 8.000 quilômetros para resgatá-los. Você vê que é um processo já, que o Marcelo está falando, no nosso dia a dia que a gente enfrenta, né? Circunstâncias que se levantam contra a nossa vida ou contra a vida do próximo, que é o nosso vizinho, está do nosso lado. Muitas vezes deixamos de acreditar. Agora, você imagina numa situação dessa de guerra, onde se perde tudo, se perde a identidade, perde a razão, o emocional, vai tudo por água abaixo. E levar o evangelho, levar a palavra de Deus e trazer a memória. E eu vou te falar que não é o convencer, né, Marcelo? Não é convencer, mas é mostrar que Deus não abandonou. Deus existe, por isso que Ele nos enviou. Gerar esse entendimento para
como diz cá em Portugal, essa malta que está passando por essa situação gigantesca é muito difícil. É um processo extremamente longo para poder levar esse entendimento, trazendo a clareza para eles que Deus não abandonou, Deus nunca abandona, né? Então, aí depois desse processo, nós entramos com o processo de mostrar para eles que nós somos famílias, né? Que nós gostamos de abraçar, que nós gostamos de beijar, nós gostamos de tocar. E eles estavam precisando disso. E tinha uma resistência muito grande. E depois que a gente trabalhou essa questão da fé com eles, nós trabalhamos a questão de poder abraçá-los, poder tocá-los, né? E nos aproximar. E fizemos uma ministração onde o Espírito Santo fez algo surreal naquele momento. E num determinado momento, quando eu falei para eles que nós éramos famílias e que nós queríamos orar pelos seus parentes que ficaram na guerra, aí caíram todas as resistências. Eles choraram demais porque todos eles tinham um pai, um irmão, um marido, né? Na guerra. Então, começou uma choradeira terrível naquele momento e todo mundo começou a chorar junto, abraçar, se beijar, se dar as mãos. E naquele momento a gente pôde ver que a palavra que foi ministrada na pregação para eles, ainda na Alemanha, já estava começando a cortar, a quebrar as resistências, né? Quebrar aquilo, e a palavra de Deus foi transformando, onde alguns decidiram por si entregar sua vida para Cristo, outros decidiram abraçar, outros decidiram nos chamar de família e voltaram a acreditar novamente na esperança em Cristo Jesus. Então, a maior dificuldade que nós temos como igreja nesse tipo de cenário é entender que muitas vezes as pessoas não querem nos receber porque nós representamos quem pode ajudá-los, mas que para a cabeça deles o abandonou. Deixou eles na guerra, deixou com que essa maldade crucial acontecesse na cabeça deles. Então, a gente precisa entender que não é entrar no carro e andar 8.000 quilômetros para poder entregar comida e trazer pessoas. É muito mais do que isso. Você tem que tratar a cabeça dessas pessoas, cuidar do coração dessas pessoas, todo o lado espiritual envolvido. Então, é um desgaste da equipe muito grande, sem contar que uma semana para fazer essa ida e volta é um período muito curto, né, Bruno? Muito. É muito curto e é gigantesco todo o processo. Além do espiritual, que a gente sabe que existe, e toda a logística, né? A logística é muito puxada e só Deus mesmo. A forma que Deus agiu e tem agido é incrível. Então, o processo, Deus acelerar o processo, Deus fazer as coisas acontecerem no meio do caminho. E se você vê milagres de pessoas ligando, falando assim, olha, eu quero ajudar. Viajar sem oferta, você pensa, com um mínimo, né, de valor, sabendo que tinha um custo muito alto, e mesmo assim a equipe se posicionou, nós vamos, nós cremos, oramos em unidade, em concordância, que faz toda a diferença, e literalmente a palavra de Deus diz que está ligado na terra, está ligado no céu, e Deus fez esse mover gigantesco, onde as ofertas começaram a cair. O primeiro passo foi dado, a equipe se levantou, tanto da logística, da organização que chama territorial, aqui preparando tudo, os que estavam indo foram, nós continuamos, eu fiquei na frente aqui, ajudando toda a equipe, enquanto os missionários estavam indo ao campo, e só que a gente tinha um custo baixíssimo, mas o primeiro passo foi dado, né? E aí Deus começou as portas se abrirem, milagres acontecendo um atrás do outro, né, Marcelo? O carro quebrou no meio do caminho. Aí vem as coisas da estrada, né? Carro quebra, combustível alto pra caramba, um carro bebe mais do que o outro, foram mais de 70 tanques de combustível. Então, assim, começam a vir os gastos todos. Né? Nós fomos com o dinheiro da ida sem ter o dinheiro da volta e acreditando que Deus ia prover a volta. Nós não tínhamos alojamento para dormirmos na Polônia, não tínhamos as pessoas para nós resgatarmos ainda, e fomos só pela palavra mesmo que Deus tinha tocado no nosso coração. Nós passamos pela Espanha, pela França,
pela Alemanha, e quando nós entramos na Polônia, nós tínhamos 400 euros à mão para passar a noite, alimentar todo mundo e andar na Polônia, né? Nós íamos andar na Polônia, acho que 800 quilômetros. E naquele momento nós nos unimos como equipe, oramos lá, e a Cris, a retaguarda aqui, orou, os parceiros os envolvidos começamos a orar, e começou a entrar oferta, começou a aparecer as pessoas, e foram chegando pessoas. Nós ficamos 6 horas, e nesse processo de oração, em 6 horas, nós conseguimos as ofertas, conseguimos as pessoas, conseguimos lugar para descansar, conseguimos tudo que a gente precisava. E no dia seguinte, nós saímos 6 horas da manhã de regresso. Então, essa participação principal de Deus nesse processo é muito importante. A gente foi esperando que Ele nos ajudasse, contando com a força dele, e Ele nos ajudou, Ele participou, Ele estava lá. A gente crê que Ele ama mais essas pessoas do que nós, de que Ele sabia quais seriam as pessoas que entrariam nos nossos carros, quais as pessoas que estariam precisando daquela ajuda essencial. Você chega no campo de refugiados, você tem 3.000, 4.000 pessoas deitadas no chão, dormindo sobre colchões. Mulheres e crianças. Né? Mulheres e crianças, você não tem homem. E você não vai... Quem você vai escolher que vai botar no carro? Possível. Uma das coisas que eu pedi a Deus, assim, Deus, não quero escolher ninguém, não. Eu não quero escolher quem entra no meu carro. Eu quero que o Senhor traga para mim. Porque se você ficar com essa opção de quem você vai salvar, de quem você vai trazer, é muito complicado. E foi exatamente o que aconteceu. Essa história dessa mulher da fronteira. O rapaz ligou, eu falei, eu quero, traz para mim. O outro foi. Quando a gente viu, nós já estávamos com as 19 pessoas, os carros cheios. E então, na mesma hora que encheu, acordamos, dormimos 2 horinhas na Polônia e embarcamos e voltamos novamente dirigindo. Marcelo está falando do campo de refugiados e ele, conversando aqui comigo, e ele falou assim, Mo, quando eu entrei, eu estava morrendo de fome, né? Todo mundo com fome. Foi no horário do almoço. E lá no campo de refugiados estavam servindo, chamaram para eles estarem comendo também. E ele falou assim, eu não consegui comer. Ele falou assim, a dor do ambiente era palpável, sabe? De tão forte que era. Ele tomou uma meia cambuca de caldo, de sopa, e ele não conseguiu comer. Ele falou assim, eu não estou aguentando, porque é uma pressão muito forte do tamanho da dor que existe naquele lugar. Né, amor? Pessoas com fotos de familiares chorando, sabe, no canto, e outros abraçando, outros lá no canto já rindo, outros lá isolados. Então, assim, é um ambiente que nós trabalhamos com a igreja, a gente quer aconselhar todo mundo, a gente quer abraçar todo mundo, a gente quer atender todo mundo, e não dá. Mais de 1.000 pessoas. Não tem condições para 7 pessoas fazerem diferença naquele local, alcançando as pessoas. Então, nós pedimos a Deus, separa as pessoas certas. E antes de nós chegarmos no campo de refugiados, as pessoas já estavam separadas. Então, nós não escolhemos ninguém. Deus trouxe as pessoas corretas. Então, quando nós entramos naquele ambiente, eu falei, gente, a gente não tem mais nada para fazer aqui. A gente não pode pegar, a gente não pode abraçar, a gente não pode tocar, porque só tem mulher. Se a gente abraçar uma mulher aqui, a gente vai ter problemas. Nós levamos 2 mulheres conosco, fizemos o que podia ser feito e regressamos até para seguir o nosso programa de viagem. Então, o campo de refugiados, muito bem organizado pelo governo, excepcional, mas não é um ambiente, que eu vou dizer assim, festivo, comemorativo, é um ambiente de desespero, de dor, de sofrimento das pessoas, muito grande. Nós fomos em 2 campos de refugiados. Um era dentro de uma igreja. Isso foi a coisa mais linda que a gente pode ver. A igreja tirou todos os seus bancos e arrastou os instrumentos para o cantinho, botou tudo cama para as pessoas dormirem. E já estava 47 dias sem culto, só recebendo as pessoas. Essa igreja ficava a 20 quilômetros da fronteira e nós dormimos lá. Foi lá que nos acolheu para a pernoite.
Foi muito bacana, muito bacana. E aconteceu um fato bem interessante que, apesar deles estarem muito acostumados com neve, né? Neva bastante naquela região, principalmente na Ucrânia, de madrugada caiu uma neve. E aí um dos voluntários entrou no meu quarto e falou assim: pastor, corre que está nevando. Pensa nos missionários, tudo criança, brincando na neve. Né? Tem registrado isso, eles brincando, jogando Aí bola de neve um no outro. Foram os missionários todos brincarem na neve. E eles ficaram vendo a gente brincando na neve, tacando bola de neve um pro outro. Aí começaram a rir. Gente, foi uma gozação muito legal. Porque enquanto a gente estava brincando, eles ficaram vendo a gente igual criança aí e acabaram alguns vindo brincar com a gente, desenhar, escrever, tacar bola de neve na gente também. Então, assim, isso deu, acho, foi para aqueles foi um presente que Deus nos deu, né? A Cris até falou, de fazer a gente quebrar esse gelo. Porque como a gente não fala ucraniano, eles não falavam inglês. O que se comunicava é o Google Tradutor. E quanto tempo, Marcelo, que não nevava? Há 4 meses que não nevava desse jeito, nessa cidade, né? Então foi muito legal. E nós pegamos um percurso de 8 horas, nós fizemos 25 horas de carro, sem dormir direto por conta da neve. A neve deixou as pistas terríveis, a gente não conseguia andar mais de que 30, 40, e foi bem difícil também, esse regresso. Mas foi muito bom a neve lá, que fez um quebra-gelo bem gostoso entre a gente. Sabe, muitas pessoas falam assim: eu quero ir, eu quero participar da missão, eu quero estar dentro, vai naquela euforia, né? E a gente tem falado isso, muitas pessoas têm nos perguntado, porque não é simplesmente ir, né, na missão, é algo maior, você precisa realmente estar preparado psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Não é algo que é simplesmente pegar e ir e fazer. Quando você não está preparado, você acha que está preparado. Cris, quando você está preparado? Olha, quando você começa a trabalhar dentro do seu território, em missões onde você está. E para a gente chegar nesse nível aonde nós chegamos, quantas missões urbanas, né, nós fizemos? Então, não é simplesmente pegar, nunca fiz na minha vida, eu vou fazer pela primeira vez. Existem consequências, né? É perigoso demais. Perigoso demais. Aí entra emocional com espiritual, envolve uma série de questões. Então, o refugiado, ele tem diretamente as suas características, a sua cultura, o seu perfil de fé. E o que geralmente aqui na Europa é diferente do seu. Na Europa, eu não tenho visto refugiados crentes que estão saindo de um país para o outro. A gente encontra muçulmanos, agora ucranianos, né? Refugiados aqui estão fugindo de uma guerra. Então, essas pessoas, eles vêm com uma série de situações na cabecinha deles. Vem, como eu falei, o problema da fé que foi violada, o problema dos seus direitos que foram violados, o problema das suas necessidades que foram quebradas, pessoas que eram ricas na Ucrânia e que não puderam sacar o seu dinheiro, estão aqui e não aceitam dormir em qualquer lugar, achando que nós temos a obrigação de dar aquilo que o padrão que elas tinham. Então, assim, você tem que aprender a lidar com todas essas situações. E num transporte como esse, eu não como feijão, eu não como salada, e você é o que tem, e você delicadamente vai fazer é o que tem para aquela pessoa. Então, assim, existe muita coisinha, muito detalhe que nós precisamos aprender. Mas a melhor forma de aprender isso é exatamente no campo. É exatamente arregaçar as mangas, fazer alguma coisa. Porque quando nós arregaçamos as mangas e fazemos, nós vamos ouvindo Deus falar, sentindo as necessidades e buscando solução para suprir essas necessidades. Não é um treinamento de escola, é um treinamento de campo. Ele não é um treinamento cognitivo, onde eu leio um livro, assisto um vídeo, gravo o que eu vou fazer lá. Não, é um treinamento prático, onde você vai juntar as suas limitações
versus as limitações da outra pessoa e a vontade que Deus tem para a vida dela. E aí, quando junta tudo isso, com certeza, se o Espírito Santo estiver dentro desse negócio, você vai conseguir se comunicar. Você vai conseguir falar a língua do coração daquela pessoa e vai transbordar sobre a vida dela. Isso é muito importante para ela. Gerar dependência, né? Dependência de Deus. Nós temos que aprender que estar no campo de missão é estar literalmente, totalmente dependente de Deus. Deus tem nos ensinado isso cada vez mais, todos os dias. Então, esquecer, a gente tem que colocar de lado a nossa autossuficiência, achar que nós sabemos demais e sermos extremamente dependentes de Deus e deixar Deus sim direcionar. Senhor, o que o Senhor quer? Então fala, está disponível, atento no que Deus está falando, no que Deus está mostrando e gerar essa dependência, né? Quando a gente está no campo de missão, a gente já falou da questão financeira, Marcelo disse para a equipa, eles tinham um rádio e eles falaram, agora somos nós e Deus. Então, assim, é algo muito forte que a gente tem que realmente estar praticando isso todos os dias. É muito, muito ruim quando a gente acha que a gente sabe tudo e Deus vem e desconstrói tudo que a gente está fazendo e acha que a gente sabe e fala, não, não é por aí não. Então, quando a gente se coloca dependente de Deus, na dependência de Deus, nós vamos pelo melhor caminho. E acho que eu vou colocar até, não sei se é correta essa frase, mas não é que fique leve, não, porque leve não fica, né? Porque é puxado. Mas a clareza, o entendimento para você poder desenvolver é bem melhor do que as nossas próprias ideias naturais que a gente busca. Sim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Né? Podem fazer perguntas. Eu já tenho uma pergunta, Cristiane. Então, por favor. Você falou sobre a questão de respostas rápidas, né? Respostas rápidas em catástrofes. E isso é tão interessante, Cristiane, que eu estou... exatamente, a cultura europeia é muito diferente da cultura brasileira. A gente vai e pronto. Quando a liderança é brasileira. Agora, quando a liderança é europeia, eu sinto a dificuldade maior, porque eu sou submissa a autoridades aqui finlandesas, e eles têm um outro timing de resposta diferente. Eu brinco, né? Que a gente anda em câmera lenta, né? Tipo assim, né? E a gente tem que aprender a lidar exatamente. Quando a gente trabalha no campo missionário multicultural, que é o que a gente vivencia, porque a Europa é multiculturas, não é a cultura apenas de um país específico. Não, Portugal, por exemplo, onde você vive, tem tantas culturas diferentes, né, que você convive, né, e eu quero entender o seguinte, como você tem lidado com essas diferenças culturais na hora de executar um trabalho desse humanitário? Tem algo que tem ajudado ou tem algo que tem sido mais difícil no lidar com isso? Olha, nós temos um hábito sempre de estar mapeando, né? Então, o local para onde eu estou indo, eu preciso mapear o local, entender o local, onde meus pés vão estar pisando. Esse é um dos primeiros passos que a gente tem e que a gente faz. Aqui, onde eu estou, em Portugal, nós temos várias culturas, como você disse, e eu preciso entender. Eu moro num lugar chamado Odivelas, e aqui tem muito africano, tem muito indiano, muito português, mas é muito. E aí eu preciso entender qual é a cultura de cada um e como eu consigo chegar. Então, eu tenho uma estratégia que eu busquei para mim, para poder me ajudar e para poder aprender de como está chegando, por exemplo, na porta da escola do meu filho, porque ali tem as mães de todas as culturas que você possa imaginar estão na porta da escola. E gerar relacionamento faz toda a diferença para a gente aprender e aprender a se comunicar, né? Para ir para um campo de missão,
de ir fazer um resgate, né, de fazer um trabalho, como a gente fez essa semana passada, a gente precisa entender para onde está indo e como é que é o campo de missão, o que eu vou enfrentar lá, qual é a linguagem que eu vou estar usando, qual é o tipo de expressão, mesmo que seja com as mãozinhas, né? Então, assim, esses cuidados que a gente tem que se colocar disponível para estar aprendendo. E é muito difícil. Então, não é fácil, mas todo dia a gente aprende alguma coisa, todo dia a gente busca alguma coisa, alguma informação para estar falando. Então, ontem mesmo eu estava buscando, a gente está indo visitar sempre as famílias que já estão cá em Portugal, as ucranianas, e eu já estou vendo os pratos que eles mais gostam, eles já cozinharam na casa das famílias, já experimentaram, e eu busquei saber e como me comunicar, eu quero falar mais, eu quero expressar mais o amor, de que forma eu posso expressar o amor, né? Então, são caminhos que a gente vai buscando para poder estar ligando e chegando no objetivo. Não sei se eu respondi a sua pergunta, amigo. Sim, respondeu, mas eu tenho outra, vou linkar outra e, gente, vocês podem fazer pergunta, aproveitem, Cristiane. Por favor, gente, não me deixa sozinha aqui, não. Cristiane uma bagagem, o pastor Marcelo tem uma bagagem. Eu chego lá, eu estou crescendo, eu chego lá, um dia eu chego lá. Cristiane, ontem... Eu recebo, viu? Você recebo. Ontem, Cristiane, nós tivemos o nosso café missionário que a gente tem aqui na Finlândia, né? E ontem a gente foi buscar um grupo, da mesma forma que vocês oraram, pedindo, Senhor... Porque, por exemplo, o abrigo que a gente tem aqui são mais ou menos 300 pessoas. Eu não tenho como alcançar 300 pessoas, mas eu pedi ao Senhor que nos ajudasse a alcançar algum grupo. E ontem nós conseguimos alcançar 15 pessoas. E eu fiquei muito feliz com isso. Então, a gente levou eles para o café. E aí a gente perguntou, olha, vocês gostariam de que a gente ensinasse vocês um pouco de finlandês? Né? A gente fez essa pergunta. Mas eu notei, não sei se você percebe isso no grupo que você está tendo acesso. Ele é algo tão novo, algo que eles estão ainda em estado de choque, que eles não imaginam que talvez, a gente não tem como saber quanto tempo uma guerra dura. Talvez a maioria das pessoas não imagine, Cristiane, mas só como exemplo, em 2020, do total de pessoas refugiadas no mundo, apenas 1% conseguiu voltar para sua terra. Então, o percentual que volta depois que a pessoa fica em condição de refúgio é muito, muito pequeno. Então, eles estão aqui na Finlândia e eles ainda estão em estado de choque e eles não imaginam que talvez vão precisar criar raízes aqui. Talvez sim, talvez não. Não sabemos. E eles estão um pouco resistentes sobre a questão de assumir a cultura finlandesa ou começar a mergulhar nessa cultura por causa dessa situação que parece para mim um estado de choque, da negação, sabe? Isso mesmo. E é parecido para vocês? Sim, sim. Eu tenho falado, todo dia eu estou acompanhando as famílias que receberam os nossos novos amigos. E eu digo, olha, gente, é um dia de cada vez. Porque existe uma esperança no coração deles. E a gente não pode apagar essa esperança. E porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Pode ser que a guerra pare, né? Então, o corpo de Cristo clama para que essa guerra pare, né? Então, mas Deus é que sabe todas as coisas, não somos nós. Mas a gente não pode apagar algo que traz alguma esperança no coração deles. E a esperança gera uma fé. A gente sabe disso, que a esperança traz uma expectativa que gera uma fé. Então, se a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, como é que a gente tira isso deles, né? E eu tenho falado isso. Vamos viver um dia de cada vez. E tem acontecido isso da questão de aqui em Portugal, o governo português colocou professores disponíveis em cada Câmara Municipal para ensinar os ucranianos o português. Dedicando tempo, 2 vezes na semana, dedicando tempo para ensinar
os nossos novos amigos que estão chegando aqui em Portugal. E muitos não querem ainda aprender, porque eu penso, o que vem sempre no meu coração é o seguinte: se eu me aculturar, eu vou estar abandonando, eu literalmente vou estar deixando para trás a minha terra, vou estar deixando para trás a minha vida, literalmente. E isso eles não estão querendo ainda, está muito enraizado, e isso é natural mesmo. Então, a gente tem que passar por esse processo de paciência, assim, e viver um pouquinho mesmo, mas é um pouquinho, é uma gotinha no meio do oceano. Então, cada conquista, um sorriso é uma vitória. Um abraço é uma vitória. Sentar na mesa é uma vitória. Então, eu já tenho respostas aqui dessas famílias que a gente está acompanhando, que já cozinharam, fizeram a própria comida ucraniana nos lares novos. E as pessoas estão experimentando. E eu digo, olha, eu quero ir aí e eu quero experimentar. Então, eles sorriem. Então, é um processo muito doloroso, mas que é um processo que eles vão passar e a gente está aqui para ajudar a somar, para eles passarem por esse processo. E essa resistência é natural. Então, quando eles falam, você chama para aprender a língua, ele fala, eu não posso sair da minha cultura. Não é hora de eu sair da minha cultura. Não é hora de eu parar de falar a minha língua. Eu não quero largar disso. Eu não quero largar de tudo que eu já perdi, é o que me resta. É a minha língua, a minha cultura que está enraizada dentro de mim. Né? Então, se a gente ficar batendo, tem que aprender, é arrancar literalmente, porque já foi arrancado isso deles, né? Sair da casa, sair do país, foi arrancado, eles foram arrancados. O que existe dentro deles, que é a língua, a cultura, tudo, isso não pode morrer dentro deles. É o que deixa eles vivos. Né? Então, você imagina o emocional deles, como é que estão, né? Muitos ainda não se expressam, outros estão começando a se expressar. Isso é bom. Então, por isso que eu estou te dizendo, a cada dia a gente tem uma novidade. Olha, hoje eles sorriram mais. Olha, hoje uma saiu do quarto. Eles estão entrando no isolamento. O quarto, o ambiente, cada um tem seu quartinho e aí entra no isolamento ali, eu não quero sair. É uma forma de se proteger. Deixa eu me proteger aqui. Só que aí, no dia seguinte, já saiu do quarto. É uma vitória. É uma grande vitória isso. Para falar a língua, eu tenho falado para as famílias que são as que receberam aqui, falei assim, olha, coloca você disponível, está falando a língua deles. E automaticamente eles vão ver o esforço de vocês e aí eles vão querer experimentar. Então, deixa eu entender um pouquinho. Então, é ao contrário, né? É a gente realmente mergulhar na cultura deles, mergulhar na língua, da forma que eles falam. E eles veem, não, eles estão se esforçando, então deixa eu me esforçar para também me comunicar. E vai se tornar algo natural. Porque existe muita dor, né, pessoal? E a gente tem que cuidar nos mínimos detalhes, estar atento aos mínimos detalhes. Amém. Eu acho que é isso mesmo, Cristiane. Concordo com você. Estou unânime nessa história contigo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, senão eu vou mostrar Fala Agora, Se Cala para Sempre. Mas... Bom dia, paz do Senhor. A paz, bom dia. Bom dia, Deus abençoe. É muito maravilhoso ouvir tudo isso, muito maravilhoso. E a sensibilidade, tanto da Mirza na Finlândia, quanto dos pastores Marcelo e Cristiane. Grande parte das minhas perguntas foram respondidas agora. Nessa questão do trato, a questão de compreender as emoções, o trauma, mas o que podemos fazer efetivamente? Eu pergunto por quê? Eu estou em Portugal, no distrito de Leiria. Então, o que podemos fazer de forma mais concreta por essas famílias que estão aqui, que vocês trouxeram para cá? Já sabemos que estão abrigadas, mas o que
pode se fazer ainda mais? Obrigada. Nada, obrigada a você, Lívia. Como eu disse, nós estamos em Lisboa, né? Então, olha, primeiro a oração, acima de tudo, está orando, intercedendo por essas famílias, porque o emocional delas está muito abalado. Nós continuamos, sim, precisando de ajuda, porque as famílias que acolheram, os nossos novos amigos, também precisam desse suporte, né? Então, assim, olha, mantimento, oferta, isso é importante. Por quê? Porque você pensa, eu estou abrindo a minha casa, recebendo uma nova família. Eu vou gerar um novo contexto na minha família para receber essa nova família ucraniana. E, apesar de estar todos em concordância, mas a gente tem que pensar nos gastos que eles têm. A luz vai aumentar, a água vai aumentar, que não é barato. Lívia, você mora aqui em Portugal, você sabe disso, que luz e água não é uma coisa tão baratinha assim, não é algo tão barato. E aí são a comida, a carne, né? Tudo isso, esse suporte, eles vão precisar. As famílias também vão precisar de apoio. Então, nós estamos olhando os dois lados. Não só a família ucraniana que chegou, mas a família receptiva, entendeu? E isso é muito, muito importante dessa família que abriu a porta da tua casa e saber também que ela está sendo acolhida por outras e outras pessoas, que pessoas estão intercedendo. Eu queria tanto ajudar, olha, você não tem financeiro, mas ore, esteja de joelho, ore por ela, interceda por ela. Olha, eu não tenho como ajudar, mas eu tenho um contato que possa ajudar. Isso já é fantástico. Então, não podemos parar de dar o suporte. E existe, sim, a ideia de voltarmos à Polônia. Isso já está gritando no nosso coração, mas nós sabemos que há um tempo, precisamos acertar as coisas, desacelerar, voltar ao normal. Por exemplo, o Marcelo estava aqui do meu lado, teve que sair para fazer um atendimento, porque a equipe ainda está trabalhando, nós ainda estamos trabalhando no processo ainda da volta da Polônia. Então, tem muita coisa acontecendo, por isso que ele se ausentou um pouquinho aqui, e a gente não para. Então, as famílias receptivas, as famílias que receberam, precisam também desse suporte, sabe? E não é fácil, não é fácil. E a gente está vivendo um mundo aí que está mexendo no financeiro de geral. Mas, eu não tenho muito, mas um pouquinho que você tem vai somar com um pouquinho do próximo, com um pouquinho do próximo, que faz um montante. Só para concluir o que a Lívia pediu, então, Lívia, tudo é bem-vindo, toda ajuda é bem-vinda. Mas é importante saber, como você disse, né, o que está precisando, o que vamos fazer, o que nós estamos fazendo. Então, nós estamos cuidando da parte emocional, né? Não só da nova família, como da família também, que está recebendo os ucranianos. Então, a gente tem cuidado. Então, por exemplo, eu tenho psicólogos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, vamos lá, o que a gente puder ajudar, vai ser muito bem-vindo. Estratégia, opiniões, nós estamos abertos a receber, né? E colocar à disposição. Estamos nos colocando, sim, à disposição de toda a ajuda possível. Eu não sei se te respondi, Lívia. Sim, claro, porque de forma objetiva nós sabemos que o dia a dia é comum a todos. Todos nos alimentamos, precisamos de saúde, de vestimentas, pagar as contas, conduzir essas pessoas a serem documentadas, apesar de que a gente sabe que o governo português, especificamente aqui em Portugal, tem facilitado isso, né? Sim, graças a Deus eles já estão documentados, tá? Todos que estão aqui já estão documentados, graças a Deus. Finalizamos isso ontem. E, inclusive, já tem 2 jovens que já vão começar as aulas segunda-feira. Olha que legal.
Já vão começar as aulas, o governo está disponibilizando um local também para eles pegarem roupas para eles, né? E pronto, tem muitas coisas que o governo tem ajudado. Mas olha, como a gente falou, e eu falei para a Mirza aqui, que nem todos ainda estão disponíveis para poder ir no local pegar uma roupa. Eles ainda tem algumas pessoas que ainda não querem receber, sabe? Ainda está num lugar de proteção, né? Não, peraí, daqui ainda ninguém passa. Eles ainda tem alguns que estão assim ainda, mas aos pouquinhos vão conseguindo e vão ver que no dia a dia vão precisar da roupinha, vão precisar sim, né? Da oferta de um alimento. Então, é o tempo. Oportunidade de emprego está começando a surgir. Uns falam, não, eu não quero. Outros falam, eu quero, já está... Quando é que começa a trabalhar? Um já tem pressa. Por quê? Porque Marcelo falou ainda há pouco para a gente aqui que tem pessoas que têm nível financeiro muito bom na Polônia, excelente, só que saiu sem nada na mão, porque os bancos estão fechados, os dinheiros não estão sendo liberados. E como é que sobrevive? Né? E as mulheres que estão sendo cabeça da família nesse momento. Eu quero até compartilhar rapidamente com vocês, logo no dia, na sexta-feira, na segunda-feira, na chegada, eu vi uma mãe na foto, eu falei assim, meu Deus, com vontade de abraçar essa mãe. A gente dá vontade de abraçar todo mundo, né? Mas eu olhei para ela, parece que Deus fala assim, direto, tipo, você abraça, é essa que eu quero que você abrace. E aí ela veio para cá, para Lisboa. Quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, ela veio, eu vou abraçar. Aí eu corri no Google e eu falei, deixa eu te abraçar. E ela confirmou, dizendo que podia. Gente, eu dei um abraço nela e eu peguei literalmente, eu sou pequena, mas eu sou grande. Eu sou pequena, mas eu tenho um braço grande, mão grande, então eu peguei, botei no braço e trouxe ela e fiquei assim, acho que mais de não sei quanto tempo, em silêncio e acolhendo ela no meu braço com uma força muito forte, derramando o meu amor literalmente no silêncio para ela. E aí, de repente, eu senti ela fazer assim, ó. Respirou. Ali eu falei assim, ai, glória a Deus. Ela acabou de respirar, porque eu vi que naquele abraço ela estava relaxando, sabe? E aí ela abriu um sorrisão para mim, eu abri um sorrisão para ela. Eu sou muito bagunceira, muito brincalhona, a Misa me conhece. E aí foi lindo demais. Aí eu comecei a chorar e coloquei assim, lá no tradutor, no Google, botei assim, eu sou chorona, eu choro à toa. Eu botei assim. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente faz quando está na frente deles, olha, não chore. Não chore. E aí eu falei assim, gente, como é que não chora? Como é que não chora? Como é que a gente não se emociona em ver que, uau, eu estou sendo um instrumento de Deus na vida dessa pessoa, na vida dessa família? Como é que não chora? A gente vê Deus em tudo, como é que a gente não chora, né? E aí todo mundo fala, não chora, não chora, não chora. Aí a gente tem que ter sabedoria e falar assim, olha, eu estou chorando porque eu sou chorona. Não estou chorando porque eu estou com pena, alguma coisa assim. A gente não conhece a cultura. Mas aí a gente trazendo essa clareza na comunicação e foi lindo demais. E aí o cuidado com a filhinha dela de 11 anos e com o rapazinho com 18, e o cuidado, eu falei assim, nossa, essa mulher... E ela, você via que a posição dela era de guerra, de batalha, tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que direcionar meu filho, eu tenho que cuidar do meu filho, da minha filha, e olhando a movimentação dela corporal, e eu falei, ela se colocou como cabeça da família nesse momento. E aí ela chegou no dia seguinte na casa dessa família que recebeu aqui e acordou dizendo, como eu consigo trabalhar? Eu quero trabalhar.
E aí a Vanessa, que é uma da família, né, me ligou, pastor, ela quer trabalhar. Eu falei assim, ela vai conseguir o trabalho dela, calma, vamos ter calma. Não vai faltar nada para ela, diga que não vai faltar nada para ela. Mas eu entendi que eu preciso fazer alguma coisa. A minha família não pode parar. Então, você pensa a cabeça dessas pessoas, como é que estão? Das mulheres, como é que estão, né? Pensando nos homens que estão lá e tendo que se colocar no lugar do homem para dizer, eu preciso manter minha família de pé. Então, é lindo demais a garra dessas mulheres. Olha, eu vou te dizer que essas mulheres são fortes, hein? Concordo com você, Cristiane. Eu notei isso também. Ontem eu também tive a oportunidade de abraçar algumas. Porque eu sou abraçadeira, né? Tem jeito, eu sou abraçadeira. Demais, né? E aí eu vou logo dizendo, ó, eu sou brasileira, sabe? Para eles entenderem, porque eu sou assim, viu? Não tem jeito não, eu sou abraçadeira, né? Mas é muito interessante. Eu aprendi uma palavra em ucraniano ontem, lascava o próximo, só que eu até brinquei comigo, meu gente, se eu falar isso lá no Ceará, eles vão pensar que eu estou falando outra coisa. Mas que quer dizer, seja bem-vindo, né? Então, assim, e a gente exercitou muito isso também, né? E eu fiquei com crianças ontem. Os adultos ficaram separados e eu trouxe as crianças para brincar. E eu fiquei com crianças finlandesas e ucranianas. E aí eu fiz esse exercício, Cristiane, que tu falou. A criança finlandesa, a criança ucraniana, eu perguntava objetos, porque tinha muitos brinquedos com objetos, e eu pedia, me ensina a falar 1, 2, 3, e aí eu vi que ela já sabia falar um pouco de finlandês, os números, porque criança é uma esponja, né? E aí os outros meninos finlandeses que chegaram, e aí eles começaram a parar e prestar atenção, como falava, e eles mesmos começaram a perguntar como é isso, como é aquilo outro, e eles aos pouquinhos foram interagindo, isso foi muito bom. Sim, pode falar os contatos. Pelo Instagram, você pode entrar no Instituto Resposta, tudo juntinho lá, Instituto Resposta, e aí vocês podem chamar a gente no direct, ou a mim, Cristiane Araújo, ou o Marcelo Araújo, que é Marcelo FC Araújo, que também vocês podem entrar em contato. Então, são 3 links aí, Instituto Resposta, Cristiane Araújo ou Marcelo Araújo, que é Marcelo FC Araújo. Estamos à disposição, sim, para ouvir, estamos à disposição para receber, precisamos receber, e pronto, o que precisarem, estamos aqui. Amém, glória a Deus. Mirza, antes de você colocar o vídeo, eu queria falar algo muito importante. A unidade da igreja do corpo de Cristo. Independente de denominação, a igreja está unida. A Lívia acabou de orar e Deus me trouxe essa memória. E eu honro a Deus por isso, por estar unindo igrejas, estar unindo denominações. Somos um só corpo. Isso. E isso está fazendo a diferença. Eu vejo que desde a pandemia, e essa circunstância que está acontecendo agora, Deus estava falando, igreja, seja um. E nesse momento que toda a equipa foi para lá, 3 igrejas de denominações diferentes se reuniram, estiveram juntas, acolhendo toda a nossa equipa, a começar da minha igreja que eu congrego, a minha liderança, eu honro a liderança, onde acreditou e falou, vai, nós estamos cobrindo a vida de vocês. Igrejas que no meio do caminho, da França, Alemanha, Polônia, várias denominações na mesma unidade, no mesmo propósito. Então, isso é tão importante. E que isso que a nossa oração seja, que isso não apague da nossa memória, que nós temos que andar em unidade como o corpo de Cristo, que faz toda a diferença. Não é o nome da igreja, mas é o nome que está sobre todo nome, que é Jesus, que nos traz um só propósito. Então, eu me senti vontade de trazer isso à memória, que eu sei que esse Zoom está sendo gravado e as pessoas vão ouvir. Então, sejamos um
em Cristo Jesus. Olá pessoal, estamos aqui. Vai dificultar um pouco o nosso trânsito. A pista está Залишається надія, вір ми, і для цього покоління ти нам світиш в темноті. Лиш в тобі знайдем спасіння. Вір ми, що Бог Отець наш, вір в Господа Христа, вір ми в Святого Духа, Він дарує нам життя. Вір ми в Його розп'яття, вір в смерть Він подолав. Вір ми в те, що воскрес Він і повернеться до нас. Вір ми. Хай наповнить наша віра все життя, не лиш пісні, у безсилі і спокусах. Вір ми, що Бог Отець наш, вір в Господа Христа, вір ми в Святого Духа, Він дарує нам життя. Вір ми в Його розп'яття, вір в смерть Він подолав. Вір ми в те, що воскрес Він і повернеться до нас. Сила Божа до життя веде, кожне серце під любов дає, нехай церква проголошує. Вір ми, сили пекла не здолають. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu vou... Lindo demais, né? Isso foi um pouquinho do que foi mostrado. Teve a Igreja da França também, que teve esse momento, que também prepararam o ambiente, tanto na ida quanto na volta. Também da Alemanha, lá na Polônia. Todos esses processos aconteceram nesses lugares. Aí foi a Igreja da Alemanha, mostrando Sara da Nossa Terra da Alemanha. E, gente, foi lindo demais. Foi lindo demais o que Deus fez. A unidade foi incrível demais. Não tem... Eu vou ver esse vídeo 10 vezes eu vou me emocionar. Vou ver fotos e várias vezes que eu for ver as fotos eu vou me emocionar pelo entendimento da unidade, sabe? E é um processo que a gente não pode perder nunca mais na vida da gente. Essa unidade, esse amor. Olha, gente, eu não conheço a Misa pessoalmente. Estou louca para conhecer a Misa, para pular no colo dela. Mas eu amo a Misa de uma tal maneira que realmente é o amor de Deus que Ele coloca na nossa vida. A sensação que eu tenho, conheço a Misa é minha companheira de live de quinta-feira. E é um amor que a gente tem uma pela outra e as outras companheiras também. Então, isso é muito importante. A gente não pode perder essa unidade nunca. Trazer a memória. Que a gente possa estar trazendo a memória dessa unidade. Daqui com o lencinho, tá? Desfaça. Gente, eu quero agradecer a Cristiane, pastor Marcelo, por terem compartilhado esse momento conosco, tá? Daqui a pouco recompor a maquiagem, mas não tem mais jeito não agora. E eu vou Cristiane deixar também um pode... beijo
Pode para ir. vocês. Deus Deus te abençoe a cada um de vocês, tá bem? Imensamente. Que o Espírito de Deus cada vez mais venha revelar o coração de vocês, o propósito maior dele. Um beijo grande, Deus abençoe. Misa, obrigada. Obrigada, Beijo, queridos. gente. Deus Tchau, te tchau. abençoe, querida. Amém, queridos? Então a gente se vê no próximo encontro. Deus abençoe. Tchau!